E agora falando de Paulinho no Palmeiras. Por quê? Porque a informação é de que o Paulinho avançou um pouquinho em sua recuperação e está em processo cada vez mais próximo de voltar aos gramados. O atacante realizou exames de controle que constataram boa evolução na cirurgia que passou na perna direita e com isso ele pode aumentar a carga de trabalho, tanto na parte interna da academia de futebol quanto no gramado. Paulinho, que ainda não foi colocado no processo de transição física, entre a parte física e a parte técnica, para voltar a jogar, mas a expectativa é de que isso aconteça ao longo deste mês de fevereiro. Processo que é tratado com bastante cautela, já que no início do ano passado, quando voltou a atuar, o atacante que havia se recuperado bem em relação à cicatrização, voltou a enfrentar problemas à medida que começou a receber maior carga física nos treinos e nos jogos. Vale lembrar que o Paulinho, camisa 10 do Palmeiras, não joga desde 4 de julho, quando participou da Copa do Mundo de Clubes lá nos Estados Unidos, e no fim daquele mês ainda passou por um novo procedimento para tentar resolver o problema na canela que o incomoda desde o Atlético Mineiro. Ele falou, né, que na temporada 2024 jogou o ano inteiro praticamente todo machucado. Já faz mais de 1 ano e meio que ele convive com dores na região e, de novo, no Galo foram pelo menos ali 6 meses com a lesão antes de passar pela primeira cirurgia na chegada ao Palmeiras. A gente tem os números aqui do Paulinho com a camisa do Palmeiras, a chegada dele no ano passado, são 16 jogos, 1 como titular, 3 gols marcados, um deles na própria Copa do Mundo de Clubes diante do Botafogo, a classificação do Palmeiras nas oitavas de final, 2 assistências, 27 minutos por partida, 18% de presença nos jogos. Os números do Paulinho com a camisa do Palmeiras, ele que está se recuperando então de cirurgia, tentando resolver esse problema na canela. No balanço financeiro do Palmeiras divulgado no ano passado, foi constatado que a contratação do Paulinho girou na casa dos 162 milhões de reais, 26 milhões de euros. Ele chegou por 18 milhões de euros fixos, mas o negócio ainda envolveu outros 2 jogadores que foram para o Galo, os volantes Patrick do Sub-20 e também Gabriel Menino. O valor desses atletas representariam esse valor a mais do que o divulgado inicialmente. Mauro César Pereira, Paulinho, o seu último jogo foi em julho, 5 meses até o final do ano, mais 2 até aqui, 7 meses em inatividade. A expectativa do torcedor palmeirense para a volta do camisa 10. Essa contratação é a contratação mais polêmica, né? Do futebol brasileiro dos últimos tempos. O jogador custou 18 milhões de euros, mais 2 atletas, ou seja, esse valor pode chegar aí a 20 e poucos milhões, dependendo de qual o valor que esses jogadores atingirem no futuro. E não joga, não está relacionado. Você vê, olha, ainda não está no estágio de transição. Estou olhando o que está aqui embaixo. Pô, caramba, ainda não está. É muito tempo, gente. É muito tempo. Assim, o cara que tem lesão de ligamento cruzado volta a jogar antes dele. O Pedro teve lesão de ligamento cruzado, voltou em 7 meses. 7 meses, foi um recorde. Os médicos sempre falam em 9 meses, até 1 ano. Ele voltou em 7 meses. Você já contou 7 meses desde o último jogo dele. Se contar o período de inatividade anterior ao jogo que ele participou lá no Mundial de Clubes, cara, um ano sem jogar, 1 ano e pouco sem jogar. Né? Uma contratação cara pra caramba. Exato. Então, isso é um ponto muito discutível. Aí, o Palmeiras internamente deveria, se é que não fez isso até hoje, discutir como se faz uma contratação de um jogador numa situação assim, né? Que não consegue jogar. O Atlético meio que se livrou, né? Opa, vende e vambora. Lembrando que a Leila Pereira, inclusive, quando naquele momento dos rumores envolvendo talvez o Neymar, uma vinda do Neymar para o Palmeiras, a Leila falou, né, que o Palmeiras não era o hospital para contratar jogadores lesionados. E o Paulinho até agora tentando uma sequência com a camisa do Palmeiras se recuperando de lesão. Bruno Prado ainda não conseguiu entregar uma contratação. Essa é daquelas contratações que realmente, muito cara, muita expectativa. E não conseguiu ainda. Um gol na Copa do Mundo de Clubes, por mais que tenha sido um gol importante, classificação contra o Botafogo, ainda é muito pouco para o que se espera do Paulinho. E vive aí pelo menos 1 ano, quase 1 ano e meio ali, 1 ano e um trimestre pelo menos, tentando chegar numa condição física de poder contribuir de fato para esse time do Palmeiras. Realmente é uma situação bem complicada, né? O Palmeiras sabia que ele tinha uma lesão, tanto que ele no Paulista do ano passado ele não joga e isso era mais ou menos programado. Aí ele se recupera da cirurgia, né? Ele teve uma fratura na tíbia quando ainda estava no Atlético Mineiro e depois dá um problema com a placa que coloca ali, depois do Mundial ele estava se jogando com dor, acaba o Mundial
ele faz uma nova cirurgia, até agora não se recuperou. É uma situação bem difícil mesmo, porque não dá para saber. Não dá para garantir, daqui a pouco ele está aí e vai jogar. Até no documentário que teve do ano do Palmeiras, né, do ano passado, tem uma parte já na reta final que mostra uma conversa do Paulinho com o pessoal do departamento médico, físico do Palmeiras, que ele tinha uma expectativa, isso mostra lá no documentário, ele tinha uma expectativa de ainda participar das rodadas finais do Brasileiro do ano passado, pelo menos dele. Aí ele fala com o médico explica que não ia conseguir, mas ele estava se sentindo bem ali na recuperação e falou até será que não dá para jogar? Não sei. E até agora ele não conseguiu retornar, né? Já acabou o campeonato, acabou o ano, já férias, o novo ano, já está rolando tudo de novo e não tem previsão para o retorno dele. Então é uma coisa assim, muito preocupante para o atleta, para a sequência da carreira dele. Acho que isso em primeiro lugar, que ele possa ter condição de seguir a carreira dele. Talvez não consiga jogar no nível que já jogou, mas que consiga seguir a carreira pelo menos num bom nível. E para o clube também, que fez um investimento, que tinha um risco, né? Sempre que você traz um jogador lesionado tem um risco. As coisas que saíram do que o Palmeiras esperava, mas o Palmeiras, a partir do momento que faz um investimento alto num jogador que demoraria um pouco para recuperar, ele está assumindo um risco que acabou se tornando pior do que o cenário imaginado, mas o Palmeiras correu esse risco bem grande e está sofrendo mais do que esperava por isso aí. 18 milhões de euros, Gabriel Menino e mais um menino da base que é o Patrick. E o Palmeiras até agora não pôde contar com o jogador. Ô Vamp, é uma situação que até agora dá para falar. Claro que tudo pode mudar quando o Paulinho voltar, se conseguir voltar em boas condições. Mas até o momento, até o dia 11 de fevereiro de 2026, foi um negócio bastante ruim do Palmeiras nessa contratação do Paulinho. Independente se você esteja bem financeiramente ou não, a parte financeira tranquila, mas foi um negócio, não a bola do Paulinho. O Paulinho fez uma grande dupla de ataque com o Hulk no Atlético Mineiro, jogando muito. Só que, tipo assim, você ir, Boni, vou comprar um atleta com uma lesão de cruzado. Foi pior até, porque o Pedro já voltou, o Paulinho não jogou, o Gabriel Menino já está no Santos. É verdade. É isso também, o Gabriel Menino já mudou de clube. Já está no Santos. E o Paulinho não voltou ainda. Então, vai se ocultar, porque está ali e tal, está bem financeiramente, mas o negócio foi muito mal feito. Muito caro. E... o Atlético Mineiro rapidinho falou, vai, leva, toma. Isso chamou a atenção, né? A gente rápido, até falou na época. Eu lembro de, o Atlético se fazia de um cara que entrega 25 gols por temporada. 30, que o Paulinho entregava isso. No melhor momento do Paulinho, ele entregava isso, 20, 25 gols, fora das assistências. A gente viu o Cruzeiro... E o Atlético liberou rapidinho, assim, o parceiro do Hulk. Foi artilheiro do Brasileiro de 2023. A gente viu, por exemplo, o Flamengo buscando o Caio Jorge e o Cruzeiro resistindo. O Atlético não fez isso. Me dá aqui o Gabriel Menino, me dá mais o outro menino da base lá. Patrick. O Patrick. O Gabriel Menino já tá no Santos. Uma grana e pode levar. Já tá no Santos, o Gabriel Menino. E o Paulinho ainda não conseguiu jogar. A gente, claro, fica acompanhando essa situação, acompanhando essa recuperação do Paulinho, que ainda não conseguiu entregar de fato para o Palmeiras. E aquela coisa, né? O Palmeiras fez uma contratação cara, pode, quem sabe, voltar e contribuir, ser uma peça importante para o time do técnico Abel Ferreira, mas de qualquer jeito, o Palmeiras já ficou pagando um jogador que ficou um ano em inatividade, que ficou um ano parado. O Palmeiras já ficou esse período pagando um jogador que já desembolsou um valor grande pela contratação e ficou pagando mensalmente esse jogador um ano e um pouquinho a mais em inatividade, o Paulinho. Então, a gente acompanha, é claro, a recuperação dele. O torcedor palmeirense vive essa expectativa de ver o Paulinho ajudando, de fato, o Palmeiras ao longo da temporada. Claro que o gol contra o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes é importante, mas é muito pouco para a expectativa que o torcedor palmeirense vive com relação ao seu camisa de número 10. Estamos de volta com a reta final do nosso bate-pronto nessa quarta-feira, dia 11 de fevereiro. E olha, para falar de um tema que chamou a atenção de muita gente nas redes sociais. Por quê? O meia Maurício do Palmeiras, Vamp, se naturalizou paraguaio e pode, quem sabe, se for o desejo do técnico Gustavo Alfaro, ser convocado, melhor dizendo, pela seleção do Paraguai. Ele que tem mãe nascida no país, fez o pedido à FIFA e teve a sua requisição aprovada. Desde a última segunda-feira, o nome do atleta alviverde já consta como elegível para atuar pelo Paraguai
no sistema oficial da entidade para casos do tipo. Segundo a apuração da ESPN com fontes da seleção paraguaia, a Albirroja está ciente da possibilidade de convocar o meia a partir de agora, mas não teve qualquer envolvimento no pedido para que ele se naturalizasse. O Maurício, que tem passagem pelas seleções brasileiras de base, atuando pelo Sub-20, Sub-23 entre 2020 e 2024, e agora pode jogar a Copa do Mundo pelo Paraguai, quem sabe. Você vê que tem vários, não é só o Maurício não, Sim. O Marcelo Moreno voltou a jogar pela União Petroleira. Oriente Petroleiro. De graça, para ver se vai se ele tiver em forma, ser convocado para jogar pela Bolívia aí, esses playoffs que vai ter por Copa do Mundo. A repescagem, né? O Maurício, eu acho que a bola que ele joga é tranquilo. No meio campo do Paraguai para frente, você vê que é o Almiron ainda, o melhor jogador que tem. Não sei, foi para os Estados Unidos, né? Sim, voltou para os Estados Unidos. Então, acho que ele tem possibilidade, sim, de ir à Copa do Mundo. Porque a seleção brasileira... Porque ele joga, sabe o que ele... Não, pô. Você vai pegar o time... Ele vai pegar quem? O Gustavo Gomes. Aí, irmão, você tá lá, a gente joga junto aqui. Fala com o treinador lá, pô, eu tô nessa barca aí. Já pega amigo. Ele joga com o Gustavo Gomes. Eu acho que é uma possibilidade para ele, né, Mauro? De jogar uma Copa do Mundo, né? Buscou uma solução que talvez o coloque lá nos Estados Unidos. A questão é que o Paraguai, o Alfaro, né, ele se acertou, né? E deu uma arrancada tremenda nas eliminatórias. Não vai perder pro Brasil, né? Até que ponto ele já tem um grupo mais fechado ou não, né? Eu não sei como é que funciona na cabeça do técnico, né? Se ele já tem os jogadores mais definidos ou se ele ainda tem dúvidas que possa abrir brecha para um ou outro jogador, né? Eu acho que o nível técnico ele tem. A questão mais é essa, porque foi uma campanha assim, até surpreendente, né? O Paraguai começa mal, de repente, subiu e fez uma campanha muito forte. Ganhou do Brasil, do Uruguai e da Argentina, né? Sim. Ganhou dos três. Ganhou dos três. Como é o nome daquele que ele é chinês, ele é brasileiro, ele é paraguaio? Tem um aqui que joga aqui. Chico Kim, né? Chico Kim, ele tem 10 nacionalidades. E não vai pra seleção de nenhuma delas. Ele tem umas 10 nacionalidades. Ele é convocado por Cara, ninguém convoca a criança. Ele vai ali, passaporte lá, passaporte cá, e ninguém chama. Aí fica complicado pro cara, né? Pô, tem 15 passaportes e não joga por ninguém, aí fica difícil. Aí tem que ver também qual que é a base que o Maurício teve para pedir essa nacionalidade, né? Porque, pelo menos com a reportagem da ESPN aqui, não teve nenhum envolvimento da seleção ou da Federação Paraguaia. Pode ter uma conversa, um contato. Tem o próprio Gomes, que o Vamp lembrou, que joga, é o capitão da seleção. Mas, enfim, ele passa a ser joga um jogador com dois, também, né? Com o Sousa também. Ele passa a ser um jogador que pode jogar pelo Paraguai. Se não for para essa Copa, ele pode estar ali lá para frente. Isso aconteceu, eu lembro, com o Lucas Barrios, na véspera da Copa de 2010. Ele é argentino, depois jogou no Palmeiras também. E ele naturalizou o Paraguai também, o pai ou a mãe era o Paraguai. O Barrios, em cima da hora da Copa da África, ele conseguiu a nacionalidade paraguai e foi para a Copa. Aconteceu com ele há meses da Copa também. Bruno, quem é que jogava aqui no Brasil que foi para a seleção de Cabo Verde? Tem alguém que jogava pela aqui, né? Tem. Série B? E tem um jogador de Cabo Verde que jogou a Série B, acho que. Série B, o Amazonas, talvez. Do lado de lá. Todo mundo querendo se jogar a Copa do Mundo aí. O importante é estar na Copa do Mundo. Todo mundo. Tem um aqui, eu lembro, acho que é da Amazonas mesmo. O goleiro reserva do São Paulo, Carlos Coronel, que chegou agora, ainda não estreou, só ficou no banco. Ele é brasileiro, nasceu no Mato Grosso do Sul. Paraguai. E é jogador da seleção do Paraguai, ele é convocado com frequência. Carlos Coronel, que ainda não estreou com ele tem ficado no banco. Quem sabe não estreia contra a Ponte Preta no domingo, né? Pode ser que... O mundo globalizado tá muito natural, né? O outro lá, o Ibrahim, que bateu o pênalti lá na final agora do Marrocos, ele é espanhol, né? Se naturalizou. O Lamine Yamal ficou entre a decisão de jogar para o Marrocos e... O Hakimi não é nascido no Marrocos também, acho que é na Espanha também. Se naturalizou. Os pais, né? Essas são as peculiaridades do mundo atual, né? Tendo vários passaportes, podendo jogar por várias seleções. Na seleção de Portugal teve vários que jogaram Copa, o Pepe, o Deco, o Liedson, teve mais. Aí tem o Matheus Nunes, que joga no City, é brasileiro. Sim. Nasceu aqui. O Otávio já jogou também. Tem um monte. Itália, com o Rafael Toló jogou na seleção, o Jorginho, o Emerson Palmieri. Tem um monte. O Marco Senna na seleção da Espanha, campeão também. da Euro. Muita gente naturalizada aí, especialmente brasileiros em vários países do mundo, jogando por respectivas seleções.